Olá pessoal, nós vamos aqui iniciar a nossa correção da atividade 3, certo? Passada do período dia 15 a 19 de março. Vamos lá? Ok galera, estamos aqui então na nossa atividade 3. Como vocês podem ver, é referente às páginas 36 a 44 do livro didático de vocês. Vamos lá então. Na nossa primeira questão, assinale somente as expressões que não são definidas no conjunto dos reais. Meus lindos, aqui é o seguinte, não tem que calcular nada aqui, você só tem que lembrar da definição que diz o seguinte: se eu tenho uma raiz n de um número a negativo, significa dizer o quê? Significa dizer que isso não existe dentro do conjunto dos reais. Então, é isso que a gente vai procurar. Olhar o índice, olhar o radicando e, se tiver nessa situação aqui, é o que a gente vai marcar. Por exemplo, bora olhar o primeiro aqui. Índice ímpar. Índice ímpar está fora da situação aqui. Aqui eu esqueci de colocar para vocês. Tá? O n tem que ser par. Só não existe se o índice for par. Se o índice for ímpar, aí você tem raiz de número negativo, tá? Pois bem, aqui no primeiro, índice é ímpar, o número é negativo, mas não tem problema, existe, tá? Não marque essa. Na segunda, olha, índice par, o radicando negativo, exatamente o que não pode acontecer. Então, essa aqui é uma raiz que não existe, tá? Dentro dos reais. Aqui, índice ímpar, esquecer, existe. Índice par, a gente sabe que quando não tem número aqui na raiz, não tem índice, é porque o número é o 2, né? O índice é o 2. É um índice par. E o radicando? O radicando é positivo, então existe, está tranquilo. Na próxima aqui, qual é o nosso índice? 4, par, beleza. Qual é o nosso radicando? Menos 16, olha, o radicando negativo e o índice par. Então, esse aqui não existe raiz dentro do conjunto dos reais. Valeu? Beleza, vamos para a próxima? Nessa próxima questão aqui, nós vamos simplificar os radicais. E aqui tem várias propriedades sendo aplicadas. Na letra A, a primeira propriedade que nós vamos aplicar vai ser a simplificação do índice, tá? Juntamente com a simplificação do expoente do nosso radicando. Aqui é bem simples, pessoal, para fazer. Olha, a ideia é bem simples quando você sabe. Você só tem que pegar um divisor comum, um número que divida tanto o índice quanto o radicando. Que número? Qual é o maior divisor que eu tenho para dividir 15 e 5? Essa está fácil, né? É o próprio 5. Então, vai ficar mais, vou colocar bem devagar para você entender o que é que vai acontecer aqui. A gente vai pegar o índice e vai dividir por um fator comum, um divisor comum, que no caso é 5. Essa vai ser a nossa nova raiz, tá? E aqui dentro, a gente vai pegar esse 2 elevado à quinta, vai pegar esse expoente e dividir também pelo mesmo 5 que a gente divide lá fora. Então, vai ficar isso bem aqui, ó. Vê se não é simples isso daqui, ó. Ficou o quê? 15 dividido por 5 dá 3, né? Então, raiz cúbica de 2 elevado a quanto? 5 dividido por 5 dá 1. Mais 1 no expoente não tem necessidade de eu colocar. Então, a nossa resposta é raiz cúbica de 2. Vamos para a letra B. Mesma ideia. 10 e 8, qual é um divisor, o maior divisor entre 10 e 8? Isso, exatamente, é o número 2. Então, a gente vai pegar, dividir o nosso índice 10 por esse divisor comum, que é o 2, que a gente achou, a gente descobriu, né? Sabe? Esse é o novo índice. Aqui dentro da raiz vai ficar 5 elevado a 8, dividido também por quanto? Por esse nosso novo índice, por esse nosso número está dividindo todo mundo aqui, ó, que é o 2. Então, como é que fica simplificado essa raiz aqui? Vai ficar
10 dividido por 2 vai dar 5, então nós vamos para a raiz quinta. De 5 elevado a quanto? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, é a raiz quinta de 5 elevado a quarta. Repare o seguinte, galera, que não estou pedindo nessa questão que você calcule o valor numérico, né? Calcule o valor da expressão, calcule o valor da raiz. Não, é apenas para você simplificar. Por isso que a gente está deixando ainda com a raiz aparecendo aí. Na letra C, a letra C parece ser diferente da letra B, né, da letra A, mas na verdade praticamente a mesma coisa, só que esse 32 aqui, ele não está em forma de potência, mas a gente pode colocar. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para vocês, vou até trocar a cor, vou fazer o seguinte, vou fatorar esse nosso radicando para escrevê-lo em forma de potência. Talvez vocês já saibam, né, que número, como é que eu posso escrever isso aqui em forma de potência? A gente pega o 32 e fatora, né, fatores primos, 2, 3, 5, 7, lembram disso? Tomara que sim. Então vamos dividir isso aqui por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2 de novo, que vai dar 2, e por 2 mais uma vez, que dá 1. Pronto, acabou. Aqui para dividir sempre por 2. Então eu posso escrever que o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? Confere aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 2 elevado a quinta potência. Ora, essa expressão aqui, raiz décima de 32, pode ser escrito também como sendo a raiz décima de 2 elevado a quinta. Mas aí nós não simplificamos nada, só ajeitamos para poder fazer a simplificação. E como é que vai ficar a simplificação aqui? A gente vai ter que achar um número que divida o índice e também divida o expoente do nosso radicando. Que número divide o 10 e o 5 ao mesmo tempo? Qual o maior divisor, né? No caso, 5. Então a gente vai colocar 10 dividido por 5. Que 5 é esse que a gente está achando? É um divisor comum, é o maior divisor comum. Fica isso aqui no índice, né? Igual às outras questões. E aqui dentro vai ficar 2 elevado à quinta potência. Agora essa potência dividido por quanto? Por 5, que é o nosso MDC, né? 5 dividido por 5. Isso aqui parece um 3, mas é um 5, estou falando para vocês. E isso vai dar quanto? Raiz quadrada, 10 por 5 dá 2, né? Raiz quadrada de 2, simples assim. Pareceu até enrolado quando faz assim bem devagarzinho, né? Mas não é não. Se você prestar atenção, lembrando, essas questões são do livro de vocês, do livro didático, então vocês podem pegar lá, continuar fazendo as demais questões para pegar bem prática aí no assunto. Bora fazer a letra D aqui agora. 81, mesmo esquema do 32, bora decompor, né? Vamos decompor, fatorar esse 81 para poder escrevê-lo em forma de potência. Por que, Helder, eu tenho que escrever em forma de potência? Ora, porque você quer simplificar, e repara que o nosso índice é um índice muito grande, 16, né? A raiz 16 de 81. Então a gente tem que pegar, transformar esse índice no número menor. E para isso, dentro da raiz, no nosso radicando, eu devo também trabalhar com uma potência, que aí eu posso aplicar aquela propriedade que nós estamos fazendo o tempo todo aqui, da divisão por um fator comum. Pois bem, bora lá. Então, 81 dá para... Não dá por 2, mas dá por 3. Por 3 vai dar 27. Continua dando por 3, que vai dar 9. Continua dando por 3, que vai dar 3. Continua dando por 3, que vai dar 1, acabou. Então eu posso escrever 81 como sendo 3 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta potência. Por isso eu posso escrever essa expressãozinha aqui, raiz de 1681, como sendo a raiz 16 de 3 elevado a quarta. E agora eu vou simplificar como estava fazendo ainda agorinha. Um fator comum, né, um número que possa dividir o 16 e o 4 ao mesmo tempo. Ora, vou até colocar agora para poupar espaço aqui em cima. O próprio 4, né? Certo? Minha resposta vai ficar o quê? 16 dividido por 4 dá 4. Raiz de
3 elevado a quanto? 4 por 4 dá 1, então é raiz quarta de 3, porque 1 eu não preciso escrever. Acabou bem aí. Tranquilos? Vamos aqui então para a letra E. Agora aqui, essa já é um pouquinho diferente, é uma outra propriedade que nós vamos aplicar. Raiz de raiz. Ora, para a gente simplificar uma raiz de raiz, eliminar esse monte de raiz, a gente faz o seguinte, a gente pega os índices e multiplica um pelo outro. Então a gente vai ficar aqui, fazendo bem devagarzinho para vocês, 4 vezes 6, raiz de 10. Esse 4 daqui de fora, da raiz mais externa, passou para cá para dentro, né, para esse outro índice, mas passou multiplicando, é assim que funciona, essa é a propriedade. Então aqui a gente vai ter 4 vezes 6, 24, raiz 24 de 10. Morreu. Facinho, né? Bora ver esse outro aqui. Raiz quinta da raiz cúbica de 3. Então, o 5 que está para fora passa para dentro, multiplicando esse outro índice. Fica 5 vezes 3, raiz de 3. Ou seja, 5 vezes 3 é 15, raiz de 3. Fica até sem graça, né, galera? Tá ficando muito fácil. Bora para a próxima? Tem próxima? Ah, tem mais questões dessa daí. Beleza? Dá print, copia. Pessoal, vocês têm que copiar isso daí no caderno de vocês, refazer para poder fixar aquelas pessoas que não fizeram, que não conseguiram, que erraram. Bora para a próxima então aqui. Ok. Nessa continuação aqui eu tenho uma correção para fazer para vocês, tá? Eu confundi aqui e essa letra G e a letra H, elas não satisfazem ao comando da questão. Na verdade aqui, o comando correto, vou escrever bem aqui embaixo, o comando para essas duas questões, a G e a H, seria escrever as raízes em forma de produto. Seria o comando mais correto. E aqui fica bem fácil quando o comando está correto, quando o comando é colocado de forma correta, fica mais fácil de fazer, né? Então, como é que eu posso escrever em forma de produto? Simples assim, ó. Você vai pegar a raiz de um produto, é o produto das raízes. Então, se eu tenho a raiz de 3 vezes 11, eu vou escrever que isso é a mesma coisa que a raiz de 3 que multiplica a raiz de 11. Ó. Só isso. E esse outro aqui, H, seria a raiz cúbica de 5 ao cubo que multiplica a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Pronto, está escrito em forma de produto de raízes. Não tem mistério. Lembrando, tá? Se liga bem. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes, certo? Não estou resolvendo, não estou calculando a raiz, nem aproximada, nem exata. Por quê? Porque não pede na questão. Aqui é só para escrever em forma de produto de raízes e as demais é para simplificar. Então, bora agora, continuando aqui. Só tem um detalhe agora. Bora experimentar, fatorar, né, decompor o 176, ver que bicho vai dar aqui. Fatorando o 176, a gente consegue por 2, que vai dar 88, por 2, que vai dar 44, por 2 de novo, que vai dar 22, por 2 novamente, que vai dar 11. Aí 11 é o número primo, só quem divide ele é ele mesmo, tá bom? E aqui vai dar 1. Então, 176 pode ser escrito como sendo 11, que multiplica 2 elevado... Quantas vezes tem um 2? 1, 2, 3, 4. 11 vezes 2 é a quarta. Isso vocês aprenderam bem lá atrás, nas aulas da professora Mariazinha, tá? Então, tentem lembrar disso daí ou reestudar, procura na internet como é que fatora. Pois bem, então eu fiquei aqui com a raiz quarta, se liga só, de 11, que multiplica 2 a quarta. Só que ainda agora, naquelas duas letrinhas ainda agora que a gente fez, escrever em forma de produto, a gente pode passar isso para a forma de produto. Produto de raízes vai ficar a raiz quarta de 11, que multiplica a raiz quarta de 2 a quarta. E aí vocês devem ter lido, eu tenho certeza que vocês estão estudando lá no livrinho de vocês, que vocês viram lá, que quando eu tenho raiz
de um número cujo o índice, deixa eu trocar a corzinha aqui para vocês, cujo índice e o expoente do radicando são os mesmos, a gente até fala assim que a gente pode cortar e tirar da raiz. Então, a gente fica com esse 2 fora da raiz e esse 4 raiz de 11. Então, simplificando aquela raizona lá, então a gente fica com o quê? O 2 fora da raiz, né? Saiu da raiz. E ali a raiz quarta de quanto? De 11. Essa é a forma simplificada de raiz quarta de 176. Bora tentar aqui com 192. Bora fatorar esse 192 aqui também. 192. Bora ver como é que a gente pode fazer isso. Por 2 dá 96. Por 2 dá 48. Por 2 dá 24. Por 2 vai dar 12. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. 3 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, né? Vai dar 1. Então aqui eu posso dizer que 192 é a mesma coisa, 3 que multiplica 2 elevado a quanto? A sexta, né? Mas aí você vai dizer sexta, só que o nosso índice aqui é 5. Então eu vou fazer o seguinte, vê se vocês entendem o que eu vou fazer. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar só esses 5 aqui, que é justamente ter um expoente igualzinho do índice para poder eliminá-lo na nossa expressão ali. Mas aí ficou esse 2 de fora, então é 3 vezes o 2 vezes 2 elevado à quinta. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter então o seguinte, que isso é igual a raiz quinta, 3 vezes 2 é 6, né? Vezes 2 elevado à quinta, percebem? E aí, separando, a gente vai ter o seguinte, raiz quinta de 6, que multiplica a raiz quinta de 2 à quinta. Aqui a gente falando agora para vocês que pode cortar, tirar da raiz. Então, a gente vai ter 2 raiz quinta de 6. Tá? Ele só tinha que enxergar um pouquinho melhor, dar uma aguçada na visão para poder enxergar esse detalhezinho aqui do 5, né? Senão a gente ficaria com uma expressão ainda meio enrolada. Ah, mas eu acho que deu para vocês pegarem aí. Reparem só agora na letra K. Raiz de raiz. Aí só tem o seguinte. A gente fez umas questões agora de raiz, que eu disse para vocês, pega a raiz mais de fora, joga para de dentro. Mas isso só serve se tiver assim, ó. Raiz e o número aqui na última. Não tem nada aqui, ó. Tem só um aqui, ó. Não tem nenhum outro número diferente de 1. Só que nesse caso aí, não é isso que está acontecendo. Eu vou ter que dar um jeito agora, galera, de jogar esse x aqui e fazer ele passar para cá, para dentro. Mas não é difícil não. Para você inserir um termo dentro da raiz, basta você elevar esse termo ao valor do índice da raiz. Falando assim, está enrolado, né? Mas veja como não é difícil não. Vou fazer para vocês aqui, olhem aqui. Eu continuo com essa raiz de 6 fora. Esse x aqui que está fora, aqui, ó, ele vai para cá, para dentro, mas para ele entrar aqui na raiz, ele tem que ser elevado a um número igual ao índice dessa raiz. Ó. Então vai ficar, continua a raiz de 6, continua o raiz de 3 também aqui, aquele x entrou, só que ele entrou sendo elevado à terceira potência, e ele entra multiplicando quem está lá dentro, que é x ao quadrado. Agora que está todo mundo legalzinho, a gente vai ajeitar isso bem aqui, ó. Continua a raiz sexta, continua a raiz cúbica. E aqui nesse radicando nós temos o quê? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes 3 mais 2, 5. Agora, meus lindos, reparem que ficou do jeito que eu tinha falado para vocês, ó. Não tem nada fora dessa raiz aqui. E eu posso fazer aquele lance de multiplicar os índices. Então eu vou ter aqui 6 vezes 3, 18. Então vai dar raiz 18 de x elevado a quinta. Bom, 18 e 5 não tem um divisor comum, tá? Não tem nenhum número que divida os dois, então morreu bem aqui a nossa questão. Tranquilos? Bora ver uma outra semelhante aqui, que é a letra L. Na letra L, mesmo esquema, raiz quadrada de x,
que multiplica a raiz quinta de x ao quadrado, que multiplica y ao cubo. Então, bora lá. A primeira raiz é quadrada, repete ela, raiz quadrada, a grandona de fora. Esse x aqui, ele vai entrar nesse radicando bem aqui. Mas para ele entrar, ele tem que ser elevado ao valor do índice. Então vai entrar como sendo x à quinta, que multiplica x ao quadrado, que multiplica y. Oh, meu pai, esqueci. Eu esqueci bem aqui, vou colocar a raiz aqui fora, tá? Que eu tinha a raiz quadrada de fora e a raiz de dentro, que eu tinha esquecido ela aqui, tá? Bom, e agora? Mantém a mesma coisa, a raizona de fora, a outra raiz de dentro. E aqui, o que é que eu posso fazer com esses três elementos aqui? Esses dois aqui, eles são uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu posso conservar a base, que é x, somar os expoentes, que é 5 mais 2, 7. Continua multiplicando y ao cubo. O que é que mais que eu posso fazer aqui dentro? Mais nada. Aqui não posso fazer mais nada. Eu vou só fazer o quê? A multiplicação desse índice com esse outro índice daqui. E aí eu vou ter 2 vezes 2 é 4, vai dar raiz quarta. E lá dentro fica x a sétima, que não dá para mexer, e y a terceira, que não tem o que fazer com ele também. E temos para hoje. Beleza? Bora para a próxima aí. Nessa penúltima questão agora, pede que a gente decomponha os radicandos e escreva cada expressão em forma de produto de radicais. Então vamos decompor o nosso radicando, nós vamos escrevê-lo em forma de multiplicação, tá? Em forma de produto, e depois vamos transformar em um produto de radicais. Vamos ver aqui, essa letra A aqui, ó. Como é que eu posso escrever 10 em forma de multiplicação, em forma de produto? 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5? Então eu posso pegar isso aqui, dizer que a raiz de 10 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes a raiz de... a raiz de 2 vezes 5, né? E aí eu posso tirar cada um do seu lugar que a gente já viu antes. Pronto, vou até fazer rapidinho esse, ó. Pronto. Na letra B, como é que eu posso escrever o 15? 15 pode ser o quê? Pode ser 3 vezes o 5. Pronto. Raiz décima de 3 que multiplica a raiz décima de 5, tá bom? Está em forma de produto de raiz. Aqui na letra C, 30. Como é que eu posso escrever 30? 30 eu poderia escrever 30 como sendo 3 vezes o 10, né? 3 vezes 10. 3 vezes o 10. Então eu vou ter a raiz sétima de 3 que multiplica a raiz sétima de 10. E é só isso, só para treinar mesmo a decomposição e a propriedade de produto de raiz. Vamos para a próxima então. Pede agora para a gente calcular o valor de cada um dos radicais, sabendo que todos são definidos no conjunto dos números reais. Bom, como é que eu calculo a raiz cúbica de 125? Eu vou ter que decompor esse 125. Vou esquecer o sinal um instantinho, tá? É menos, vai ficar menos mesmo. 125, bora decompor. Dá por 2? Não. Dá por 3? Não. 4 não, mas dá por 5, né? 125 por 5 vai dar 25, que dá para dividir por 5 novamente, que vai dar 5, que dá para dividir por 5 novamente, que vai dar, certo? Então, deu exato, olha. Aí, como se deu exato? Uma maneira de você calcular a raiz de um número qualquer, tanto faz positivo ou negativo, é você fazer essa decomposição. Você olha para o índice da raiz, que no caso aqui é 3, e quando você faz a decomposição, você agrupa em grupos de 3 elementos, porque o índice é 3 aqui. E esse grupo, a gente diz que ele vai gerar um único número, que vai ser o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque se eu pegar o 5 e elevar a terceira potência, eu fizer 5 vezes 5 vezes 5, eu vou ter 125. Só o detalhe é que ele é negativo. Então, a minha resposta vai ser menos 5, tá? Essa que é a respostinha bem aqui. O 100, olha, se liga agora. É raiz quadrada de 100, 100 positivo, mas tem um menos aqui fora, fora da raiz. Ou seja, terminou o resultado da raiz, vou multiplicar por esse menos aqui de fora. Então, bora decompor o 100. Eu acho que 100 você sabe até de cabeça, mas vamos decompor aqui só para
brincar. 100 por 2 dá 50. 50 por 2 dá 25. 25 dá por 5, né? Que vai dar 5. 5 de novo vai dar 1, né? Foi o que eu falei ainda agora. A gente olha para o índice. Qual é o número do índice aqui? É 2, né? A gente vai agrupar de 2 em 2 números iguais, tá? Aí esse gera um 2, esse gera um outro 2. Você multiplica um pelo outro. Outro 2 é a minha cara. Esse gera um 5, né? 2 vezes 5, 10. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Só que tem esse menos de fora. O menos continua lá fora. E a resposta vai ser menos 10. Pessoal, aqui na letra C, uma das maneiras de fazer, ver se vocês conseguem pegar. Eu vou fazer aqui, que eu acho que dá para vocês entenderem. 0,25 é o mesmo que 25 dividido por 100, certo? Então eu posso escrever aquele número decimal em forma de fração. E a gente já viu também, né, vocês estudando aí no livro, já viram aí que o quê? Que aqui eu posso tirar a raiz de cima e a raiz de baixo, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 25 sobre a raiz de 100. A raiz de 25, eu acho que você não precisa nem decompor, você já deve saber de cabeça, penso eu, que é 5. E a raiz de 100 a gente calculou em algum lugar ali atrás, que é 10. E isso aqui, se a gente fizer essa divisão, vai dar 0,5, que é a resposta que a gente está procurando, igual 0,5. Fechou essa aí? E aqui nessa outra, 32. Vamos decompor o 32? Já fez esse lá num outro exercício, mas vamos fazer de novo aqui. Por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. É a raiz quinta. Então vamos agrupar de 5 em 5. Vê se tem, né? 1, 2, 3, 4. Tem. Exatamente 5 números 2 aqui, ó. Transforma só em 1. Ou seja, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Ok, minhas crianças? E aqui assim a gente encerra a correção dessa atividade. E até uma próxima. Valeu!